Amém. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão bem? Como é que foi o dia de hoje? Bênção? Firmes? Firmes na promessa? Vamos abrir as nossas Bíblias aí no Evangelho de Marcos. A título de curiosidade, acredito que os irmãos aqui, a maioria já sabem, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? E ele serviu de base para os outros. Então, ele foi instrumento de pesquisa para Mateus, para Lucas, principalmente para Lucas. Lucas começa o primeiro versículo lá falando que depois de uma acurada pesquisa, né? Para ele colocar os fatos mesmo certinho, e ele estava escrevendo o evangelho para um rei, né? O rei Teófilo, né? Então foi baseado no Evangelho de Marcos. Foi o primeiro evangelho, então é o evangelho mais antigo, e ele serviu de base para os demais, né? Ele faz parte dos 3 evangelhos que a gente chama de aqui na igreja, sinóticos. Por que sinóticos? Oi? Histórias semelhantes, né? Narrativas semelhantes, e até como o próprio nome, né? Sinótico, a partir da mesma ótica, né? Mas contadas por pontos de vista diferentes, autores diferentes, né? E o Evangelho de João, ele não é sinótico, porque ele está escrevendo, e como no próprio capítulo 20 de João, ele está narrando lá que ele está descrevendo 7 sinais para as pessoas que estavam lá na dispersão, e se eles para que as pessoas vendo esses sinais crescem de fato que Jesus era o Filho de Deus, enviado por Deus, e que morreu e que ressuscitou para nos salvar. Então, o objetivo do Evangelho de João é diferente dos demais. Ele quer, a partir dos 7 sinais que é descrito lá no Evangelho de João, os milagres, né, que a gente muito bem sabe, é que a partir desses sinais as pessoas crescem. Quem estava lendo esse Evangelho, para quem ele foi escrito, né, que as pessoas crescem que Jesus era o Senhor mesmo. Ele era o Verbo, né, assim como ele começa o seu Evangelho. Então vamos lá, Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos capítulo 9. A partir ali do verso 2. Desculpa, vamos ler o verso 1 mesmo. Essa etapa aqui, tanto está narrado em Marcos, está narrado em Lucas, está narrado em Mateus também. Narrado em Mateus 17, se eu não me engano, Lucas capítulo 9 e aqui também Marcos capítulo 9. Aqui diz respeito a uma nova etapa do ensino que Jesus estava propondo para os seus discípulos, né? E aqui a gente vai ver como que isso vai se especificando, como que isso vai se mostrando na vida deles, né? Então vamos ler a partir do verso 1, vocês vão entender por que dessa nova etapa de ensino de Jesus para com os discípulos, que até então, até esse contexto, Jesus tinha uma metodologia de ensino mais público, né? E sem fazer muitas menções que era necessário que ele fosse para Jerusalém e morto, mas a partir daqui, desse contexto, ele começa a inculcar os seus discípulos, os que estavam com ele, que era-lhe necessário ele ir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais e ser crucificado. Então, a partir do verso 1, diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Tá, aqui a gente já pensa assim, de que será que Jesus estava falando? Se a gente tivesse bastante tempo, a gente poderia voltar lá no capítulo 8 de Lucas, ou pegar lá de Mateus capítulo 16, para a gente entender todo esse contexto. Mas Jesus aqui, quando a gente, a priori, quando fazemos essa leitura simplista, a gente pensa assim, Jesus está falando, será que é da volta dele? Alguns aqui
mas não faz sentido, né? Porque esses alguns ali, todos passaram pela morte. Né? E ele está falando será que é de João? Que João não, vamos pensar assim, não foi morto. João ficou velhinho, até a mais tenra idade, e foi o único que não foi, vamos dizer assim, assassinado, que não teve a sua vida ceifada ou tirada. A priori são perguntas que a gente deve fazer para a gente entender como que a gente interpretaria esse texto. Porque tem essa possibilidade. Será que Jesus está falando da sua volta? Ou será que ele está falando especificamente de João ou de alguns desses discípulos que aqui estão? Porque o texto é muito claro, né? Em verdade vos afirmo que aqui se encontra alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Tá, mas e aí? Quem é esses alguns que aqui estão? Né? Será que é só os discípulos? Daí para a gente entender, vamos voltar alguns versículos aí só, não precisa nem virar a sua página da Bíblia, não. Lá no versículo 34 em diante, está dizendo assim: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse: se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Né? Então aqui a gente já vê a questão que Jesus estava falando para os discípulos, porque quando ele já começa então convocando a multidão e os seus discípulos, né, ele está falando: se alguém quiser vir após mim, mas os discípulos já estavam andando com ele, não é? Então Jesus aqui está começando uma nova etapa do seu discipulado, e para isso ficar muito claro, vamos dar acho que uma, talvez duas passeadas na Bíblia, e vamos voltar lá em Mateus, para vocês verem sob outra ótica. Mateus capítulo 16, verso 21. Um pouco antes do verso 21, Jesus estava naquela situação em que ele pergunta para os discípulos: que dizem os povos, os homens, que eu sou? Aí uns falam que sou Elias, outros falam que sou um dos profetas, outros falam que sou Moisés, enfim. Aí Jesus fala: mas vocês, eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Aí a gente sabe que Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Então é nesse contexto aqui. A partir do 21, olha o que está aí, a gente vai ler só o 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Alguns teólogos estudiosos do Novo Testamento dizem que esse termo, desde então, diz respeito a isso que a gente acabou de dizer. Podemos voltar lá para o Evangelho de Marcos, né, capítulo 9, diz respeito a isso, essa nova etapa. Isso era muito usado, era um recurso muito usado pelos hebreus, pelos judeus, especificando uma nova etapa de ensino. Então é uma expressão que no português para nós está aqui desde esse tempo, mas enquanto que se a gente fosse pensar a partir daqui, quer dizer, vamos pensar a vida de vocês agora a partir daqui, dos discípulos. Então Jesus está falando apenas para os discípulos. Ele convoca essa multidão e não é todo mundo que vai ouvir essa palavra e atendê-la. Ele está falando de tomar a cruz, negar a sua vontade. Não são todos que vão atender essa vontade. Então por isso ele reserva isso especificamente aos discípulos. E mais, lá em Mateus 16 a gente viu que ele ainda estava se referindo a ir para Jerusalém. Era necessário, Jesus então passou a inculcar na cabeça dos seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém. E os discípulos aceitavam isso? Não. Lá em Mateus mesmo, Pedro toma a frente: o Senhor tem que ter misericórdia de ti, como que pode isso, né, e tal. E Jesus fala: arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro estava tendo um sentimento que qualquer um de nós teríamos com Cristo.
Cristo chega, ó, é o seguinte, eu vou precisar ir para Jerusalém e lá vai acontecer tudo isso. Você entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, eles vão me prender, né? Eles vão me torturar, lá eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Então acaba sempre, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Só que isso não entrava na cabeça dos discípulos. E aqui a gente vê que Jesus então está falando especificamente para esses discípulos. Voltando à nossa pergunta, quem que são esses aqui que não vão passar pela morte, não vão conhecer a morte, até que vejam, né, com poder o reino de Deus, né, que vejam ter chegado com poder o reino de Deus? Sobre o que ele está falando? Né? Uma pergunta que a gente pode carregar ela daqui para diante, amém? Estão entendendo? Eu queria entender já a resposta. Vamos à Escritura, continuando aí a partir do verso 2. 6 dias depois, quantos dias? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Eu gosto dessa expressão que aqui está, porque ela é somente particular do Evangelho de Marcos. As vestes de Jesus se tornaram tão brancas, e ele usa lá essa expressão, como nenhum lavandeiro poderia alvejar. Vocês lembram, ou os pais de vocês, ou os avós, como que era feita, como que era alvejada uma roupa? Eu lembro lá na fazenda do meu avô, quando ele era vivo, era usado o recurso, eles chamavam de quará. Lembram como que quarava a roupa? Lembram ou não? Lembra? Deixava ela meio que de molho ali no sabão, colocava dentro de lá pelo menos era assim, colocava dentro de um saquinho, amarrava e colocava no sol. Ficava lá de um dia para o outro, né? Pegando muito sol, e ficava branquinha. Hoje a gente tem outros recursos, né? Outros produtos químicos, você põe ali na máquina, ela já sai, né, refletindo de tão branca, né? Mas eu gosto dessa expressão aqui, que Jesus se transfigurou e era tão branca as suas vestes, e que Marcos até coloca, lavandeiro nenhum conseguia alvejar de tão resplandecente e branca que estavam aquelas vestes dele, quando ele se transfigurou. E era somente 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. E foi quantos dias depois que ele disse? 6 dias, né? Que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte, né? Até ver com poder o reino de Deus. Verso 4, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Em Mateus diz atemorizados, em Lucas dizem cheios de pavor com o que aconteceu, né? Então, Jesus se transfigura ali em quem? Moisés e Elias, né? Moisés e Elias, e aqui não, mas em Lucas diz que eles estavam conversando sobre o que haveria de acontecer na crucificação. Olha só, profetas do passado com o Cristo que estava ali, transfigurado neles, né, se transfigurando e aparecendo ali para os seus 3 discípulos, conversando sobre o que haveria de acontecer no futuro, dali a alguns dias, né? Então, isso a gente conhece já, que a palavra de Deus, irmãos, sobre a ótica de Deus, ela não é reservada a nos ensinar tanto quanto alguns valores para a gente entender sobre passado, presente e futuro, porque aqui especificamente nesse texto a gente está vendo uma mistura dos tempos aqui. Os tempos estão misturados aqui. Jesus se transfigurando, aparece Moisés e Elias, e eles estão conversando. Lá em Lucas capítulo 9 fala que eles estavam conversando sobre a crucificação que haveria de acontecer dali a alguns dias. Olha só o tempo, ou seja, para Deus, Ele não se reserva ao tempo, né? Ele não está preso ao tempo, mas Ele escolheu se revelar para nós no tempo, na história. Por isso que Jesus Cristo veio, né? E diz a palavra de Deus que Ele veio no momento certo, na hora certa.
não é? Voltando aqui, então, Pedro, né, como sempre, toma essa palavra e diz: olha, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para nós aqui, né, fazer uma tenda para vocês três. Ele não cita eles, né, Pedro, Tiago e João, né? Ele cita fazer uma tenda para Jesus, fazer uma tenda para Moisés, fazer uma tenda para Elias. E diz aí o texto até no final do verso 6 que eles estavam aterrados, né? A seguir veio uma nuvem em que os envolveu, e dela uma voz ouvia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém viram mais senão eles, senão Jesus. Então veio a voz, disse essa palavra: este é meu filho amado, a ele ouvi. E depois eles não viram mais nada a não ser Jesus. Isso aqui já traz para nós um grande ensino, que a partir daquilo que eles estavam passando, daquilo que eles perceberam, daquilo que eles passaram, daquela manifestação que eles foram submetidos, que era uma manifestação, irmãos, gloriosa, né? Eles viram só Jesus. Mas a ideia de Pedro era boa, talvez era uma ideia do que nós teríamos também, porque geralmente quando a gente está submetido a uma questão assim, num ambiente religioso, manifesto muito poder, muita glória, realmente a gente quer ficar ali, a gente não quer ir para outro lugar, a gente queria que aquele momento, ou gostaríamos que aquele momento se ficasse ali, ou que o tempo parasse, né? Nossa, tomara que o tempo foi tão bom, foi tão gostoso. Eu acredito que todos nós que aqui estamos já fomos submetidos a algum tempo na nossa vida a uma experiência assim, espiritual, uma experiência com Deus, da qual a gente queria que não passasse mais, queria continuarmos naquele momento ali, gostoso, né? E que é bom. E Pedro aqui tem essa ideia, só que a voz, né, a voz do Pai chega para ele e fala: esse é meu filho amado, a ele ouvi, né? Então aí, a partir daí eles já não veem mais nada a não ser Jesus. Isso mostra para a gente que depois de qualquer manifestação poderosa, gloriosa, derramado qualquer poder que seja espiritual, né, em benefício do corpo de Cristo, em benefício da igreja, isso deve imediatamente fazer com que a igreja veja Jesus. Não veja quem tem o dom de fazer essa manifestação acontecer. Não veja a manifestação por si só, os milagres por si só, como se eles falassem por si só. Mas após qualquer manifestação, por mais gloriosa que ela seja, os discípulos aqui, no caso, viram apenas Jesus. Ouviram a voz, participaram de tudo, ficaram anestesiados com tudo. E diz lá no Evangelho de Lucas capítulo 9, lá eles usam de uma expressão que eles ficaram cobertos de pavor e temor do que eles acabaram de ver, que os rostos deles ficaram prostrados em terra. Não tinha nem a audácia de olhar para ver o que estava acontecendo. Né? E Jesus que chega até eles e fala, né? E fala com eles e pede para eles ficarem de pé. Né? Então, aqui já é um ensino para nós. Então, voltando à nossa pergunta lá. Alguns aqui não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Segundo o Evangelho de Marcos, são esses três aqui. Esses três viram a manifestação do poder, com muito poder do reino de Deus nessa situação aqui da transfiguração. Então, olha, a palavra se cumpriu. Jesus falou e ela se cumpriu ali na vida dos três. Pedro usa até desse acontecimento e cita isso lá na sua segunda epístola. Isso marcou tão forte a vida de Pedro, que ele cita isso lá na segunda epístola para fortalecer alguns irmãozinhos que estavam sendo perseguidos. E ele cita e diz: olha, ele me levou até o monte, foi transfigurado, e fala tudo, só que lá eu só vi Jesus. Depois que tudo aconteceu, a gente só olhou e só viu Jesus. Então, Pedro está usando disso para falar assim: não importa a perseguição que vocês estão padecendo, estão sofrendo, se atente para Jesus, olhe para Jesus, né? Olhe para Jesus, que o nosso galardão não é aqui nesse mundo. E isso aconteceu mais ou menos, irmão, só para vocês terem uma ideia, quase 30 anos depois. É muito tempo. Mas aquela experiência da transfiguração ficou marcada na vida de Pedro.
ficou ali como se fosse um carimbo na alma dele, onde ele nunca mais esqueceu daquilo. Então esses três passaram por essa grande manifestação do poder do reino de Deus, e foi poucos dias depois, 6 dias. E isso aqui, até aqui, irmãos, foi apenas a introdução. Eu quero que os irmãos prestem mais atenção agora, e sei que os irmãos já estão bastante atentos, a partir daqui, o que acontece. Então, 3 discípulos estavam lá em cima, participando dessa manifestação gloriosa. E os outros? Cadê os outros? Não subiram, Se Jesus chama 3, apenas os outros não foram, ficaram lá embaixo. Mas o que aconteceu lá embaixo? Verso 9: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Então, é uma palavra muito clara. Não fale sobre isso até que o Filho do Homem, ou seja, até que Jesus ressuscite de entre os mortos. Verso 10: Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Uma palavra muito, vamos usar dessa expressão talvez cômica, porque se isso acontece com qualquer um de nós, eu penso que qualquer um de nós estaria assim: nossa, como que eu não conto isso para ninguém? Olha o que acabou de acontecer, não vou contar isso para ninguém. E eles ali guardaram, mas ficaram perguntando uns aos outros: e aí, mas o que será? O que quer dizer disso? Eu fico pensando assim, como que deve ter sido essa descida, Um fazendo assim para o outro: e aí, o que você acha que quis dizer? O que ele quis dizer com isso? E aqui é bem específico, porque eles não compreenderam a ressurreição dos mortos, porque eles estavam perguntando justamente sobre isso, uns aos outros, o que seria ressuscitar de entre os mortos. O que seria ressuscitar de entre os mortos? Mas Jesus já tinha acabado de falar para eles antes, que a partir daquele momento, caberia que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, entregue na mão dos principais, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Só que isso não entrou na cabeça deles, não entrou no coração deles, não entrou na mente deles. E eles, descendo ainda, verso 11, interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas? Aí eles perguntaram entre si e agora viraram para Jesus: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, Jesus acabou de desmistificar isso para eles, porque os escribas tinham um ensino lá de um grupo de religiosos de Jerusalém, dos judeus, um dos principais grupos, os escribas, talvez um dos grupos mais respeitados. Era gente gabaritada, era gente de ensino, era gente de palavra. Então eles falaram que para o Filho do Homem vir, era necessário que o Elias viesse primeiro. Só que vem cá, com isso eles estavam negando até a vinda de Elias, que aconteceu milhares de anos atrás. Então com isso eles estavam negando isso, esse fato, Mas Jesus aqui acaba de tirar essa dúvida. Elias já veio e fizeram com ele tudo o que a seu respeito diz nas Escrituras. E eles não receberam ele. Eles não ouviram, eles não deram ouvido para ele. Amém? Vamos entrar no texto agora? Verso 14. Estão me acompanhando aí? Verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas, quem? Os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele, e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Eu gosto dessa passagem aqui também, porque a gente vê a situação que os outros discípulos estavam. Vocês vão entender o que estava acontecendo. Só que os escribas ficaram lá. Isso aconteceu, irmãos, de uma noite para o outro dia.
essa manifestação lá no monte. E aí Jesus desce com os três, né, discípulos, Pedro, Tiago e João, e vê lá os discípulos, né, todos os outros discípulos sendo interpelados pelos escribas. Pensa você passar a noite toda sendo interpelado por escribas, e a gente vai ver por quê aqui agora. E Jesus chega, o que vocês estão discutindo com eles? Verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Então o pai, aqui é o pai, né? Porque falou: Senhor, trouxe aos seus discípulos meu filho, né? Está sendo bem claro, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, este quem? O espírito, onde quer que apanha esse filho dele, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. O que esse pai pediu para os discípulos? Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então, o problema que estava acontecendo era esse. Os três, Pedro, Tiago e João, lá no monte, quando descem, se encontram lá com os discípulos a noite toda, tendo que lidar com um espírito que estava possuindo o corpo de uma criança, de um jovem, não fala aqui qual que é a idade, então muito provavelmente um jovem, e que o pai estava naquela situação desesperadora. Levou o filho até os discípulos: olha, vocês são discípulos de Jesus, porque provavelmente já deve ter tentado de tudo já, então viram nos discípulos a esperança de libertar o filho deles desse espírito, que lançava-o no chão, ele se revolvia lá no chão, rilhava os dentes, né, e definhava. Alguém já viu, já esteve presente ou participou de algum processo desse, onde um espírito manifesta numa pessoa, e dali, ou na igreja, ou em um congresso, ou num acampamento, você teve que ali estar presente? Parece que a situação não acabava e só se estendia, e eu não estou falando daquelas entrevistas que a gente vê por aí em canal de TV, não. Estou falando de coisa factível mesmo, do evangelho mesmo, um espírito possuindo uma pessoa, né? E aí as pessoas orando e tentando, por mais assim do que possam fazer de esforço, orando, e algo difícil. Eu já vi isso, eu e a minha esposa participamos de um momento onde uma irmã, né, um espírito se manifestou e deu trabalho mesmo, deu trabalho, mas graças a Deus saiu, foi liberta. Aqui é a mesma coisa, os discípulos não puderam ajudar esse pai, não conseguiram ajudar esse pai, e ainda estavam lidando com o achincalhamento dos escribas ainda. Porque os escribas, por serem talvez um pouco céticos, usavam lá de argumentos: olha, acho que os discípulos poderiam usar um pouco o método de algum escriba famoso da época que tinha lá. Não, eles poderiam usar um outro método de libertar esse jovem, né, um outro método intitulado por algum outro escriba famoso da época lá. Então, pensa vocês passar a noite toda, porque eles chegaram logo de manhã, os Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, e você ainda sendo interpelado: mas e aí, vocês não vão conseguir não? Cadê o mestre aí de vocês? Vocês não andam com ele não é o filho do homem? Cadê ele? Não é o Messias? E aí, vocês não vão conseguir não? Tem que expulsar, aí. Gente, pensa, irmãos, pensa na situação, imagina eu meditando nesse texto, de outras ocasiões, eu tentava me transportar para aquela cena. Terrível, situação terrível. Por isso que logo ao eles verem Jesus, diz lá no verso 14, viram numerosa multidão ao seu redor. Está lá no verso 14 isso. Ao verem Jesus, numerosa multidão já foram ao seu redor já, né? Viram Jesus, aquela situação toda, aquela situação terrível, aquela situação onde eles estavam ali sendo achincalhados pelos escribas. O que eles viram? Cristo. Opa, vamos até Jesus, Ele pode nos ajudar,
né? Ele pode nos tirar dessa situação, pode dar uma solução, né, para a nossa situação aqui. E aí a gente vê aqui um desespero de um pai, porque o pai toma a palavra no meio dos escribas. Gente, era uma situação vexatória para os discípulos que ali ficaram. E aí o pai toma essa palavra no meio de todo mundo. Olha, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, e expondo mais ainda o que os discípulos tentaram fazer e não conseguiram. Então esse pai foi corajoso de tomar essa palavra diante de todos ali e expor: olha, trouxe aqui para os seus discípulos, não conseguiram, minha situação é essa, ela é desesperadora, né? Já tem algum tempo que eu passo por isso. E Jesus já vai logo no cerne da questão: até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês me terão com vocês? Até quando? Né? Tragam para cá o menino. Verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai diz: desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-os. Aqui, irmãos, é o retrato de um desespero do pai. É uma situação de muitos anos, desde a infância. Diz aí o texto, e ele mostra ainda com especificidade o que esse espírito fazia com ele. Jogava no fogo e jogava na água, com a intenção de o quê? De o matar. Irmãos, espíritos malignos, a intenção deles é só essa. Não tem outra intenção, não tem outro intento, né, a não ser esse. Né? Então, a gente está vendo aqui diante desse texto que, por mais que talvez a gente não perceba, o mundo espiritual está aí. E a gente tem que andar com as nossas pernas nesse mundo aqui, atento ao que está acontecendo, né? Atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes deve ter muita gente passando por situações desesperadoras com seus filhos, e isso já dura bastante tempo, né? E a gente tem esse poder. Nós temos, não em nós, mas esse poder nos foi dado para que a gente ande por aí nesse mundo, libertando famílias, libertando pais e libertando filhos, tirando pais e mães do desespero que é terem seus filhos muitos anos passando por situação como essa, né? E muitas das vezes tão próximos a nós. Estão próximos a nós, só que talvez é dado outro diagnóstico, né, do que está acontecendo. E a gente deixa. Você já parou uma vez para orar por um filho de um pai que você sabe, ou uma filha de um pai, de uma mãe que você sabe, que passa por situação desesperadora? Experimenta orar, experimenta fazer um propósito e orar por uma pessoa que você sabe que tem passado por situação desesperadora assim. A mim você vai falar assim: mas eu não sei se ele está possuído por um espírito, ou sei lá o que pode estar acontecendo. Os discípulos aqui não sabiam também, mas Jesus veio e se encontra, se depara diante de um desespero desse pai. Desde a infância, ele pega ele, quando isso acontece, ele lança no fogo, na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos continuar aí, verso 25. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Amém? Glória a Deus.
E aqui a gente se depara também com outra palavra de coragem que esse pai teve ao se expor, porque o pai aqui estava se expondo, né? Expondo a situação que ele tinha, sem medo da situação vexatória criada pelos escribas. Ele se desnuda aqui para Jesus, né? Porque ele já começa falando assim. Jesus respondeu: posso. Aí Jesus fala: tudo é possível ao que crê. E diz aí o 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não tem fé suficiente. Mesmo diante de Jesus, ele olha não para Jesus para falar assim: Senhor, ajuda meu filho. Só que Jesus antes tinha dito, né, tudo é possível ao que crê. Era como se ele tivesse dito assim, esse pai: beleza, eu creio, eu sei, mas eu não tenho fé suficiente. E se tem alguém que pode colocar fé suficiente para que eu possa crer, é o Senhor. Então o pai está mostrando para Jesus: olha, eu acho e tenho certeza e creio que o Senhor pode fazer isso, mas eu preciso também que o Senhor me dê fé suficiente. Ajuda na minha falta de fé. Você já orou alguma vez na sua vida, ou você parou alguma vez na sua vida para pensar que você não tem fé suficiente, e você confessou isso para Jesus? Olha, eu sei que o Senhor pode, Jesus, mas eu não tenho fé. O Senhor que pode me ajudar na minha falta de fé. O filho dele era cego o filho dele era possesso desde a infância. Só que esse pai, mesmo ele não tendo nenhum tipo de problema desse, desde quando o filho começou, esse pai se conhece muito bem. Esse pai sabe o que se passa dentro dele, dentro do coração, dentro da mente dele. E ele se revela, ele se desnuda ali para Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé, eu não tenho fé. E de vez em quando, irmãos, na vida nossa, a gente vai se deparar com situações assim, que a gente não enxerga uma possibilidade, e a solução é: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na pequenez da minha fé. Por que Marcos dá essa ênfase nisso? Isso vai ficar mais claro para a gente a partir do 28 aí. Ou seja, o Espírito sai, né, depois de revolver esse jovem pelo chão, agitar ele, e ele ter, a ponto das pessoas que ali estavam dizerem que ele estivesse como morto, né? Jesus ergue ele pela mão. Verso 28: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Não era diante do público, agora não, agora é Jesus e os discípulos chegaram em casa e perguntaram no particular: por que não podemos expulsá-los? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Aí a gente terminou o texto. E aí que outra pergunta que vem para nós: que casta que Jesus está falando? Quando fala casta ali no texto, o que vem na sua mente? O que é a primeira imagem que vem na sua mente, ou o primeiro pensamento quando Jesus fala assim: essa casta só sai por meio de oração e jejum? O pecado, o que mais? O que vocês... O espírito maligno. O espírito maligno que estava possuindo, né, aquele jovem. E a solução que Jesus coloca ali é o quê? Oração e jejum. O que mais que vocês acham quando ouve assim, casta? Oração. O que outro irmão acha? Ninguém não acha nada? Hã? Essa legião de espíritos, né, que você disse que estava atormentando esse jovem desde a sua infância. O que é casta? Hã? Categoria. Ó, estamos chegando, ó, cara bom.
de interpretação. O que é casta? É uma categoria. Já. E a que Jesus está se referindo, então, quando ele usa da palavra casta? Tipo do demônio? Será que Jesus está se referindo ao tipo do demônio? Lê o texto aí, Douglas. De novo, do verso... Lê bem alto, verso 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai da oração e pelo jejum. A versão NVI, né? Alguém tem outra versão? A do Eduardo é outra versão? Não sei. Então, em casa, os discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casa não pode sair se não cumprir de oração de jejum. Alguém tem alguma outra espécie? Espécie de demônio. Kim. Porque nós não conseguimos expulsar a esse espírito? Jesus responde: esse tipo de espírito só pode ser expulso em oração. Tá, então, unanimemente é espírito. A qual espírito será que Jesus estava se referindo? Dos discípulos? Por quê? Faltava fé. É o espírito da falta de fé. Essa casta da falta de fé que o pai teve coragem de falar para Jesus: eu não tenho fé, ajuda-me na minha pequenez da minha fé. Ele teve a coragem publicamente de falar: olha, seus discípulos tentaram muito tempo. Só que pensa bem, nenhum dos discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, a gente tentou, mas a gente teve pouca fé. Porque eles já estavam há um tempo andando com Jesus, já viram Jesus realizar alguns milagres, já foram, participando de muitas manifestações de curas que o Cristo fez diante dos olhos dele. E acaba que isso, irmãos, isso pode fazer com que a gente se sinta empoderado. Os discípulos que ali ficaram poderiam estar se sentindo empoderados. Não, a gente andou com Jesus durante um tempo aqui, a gente já viu ele fazendo essas coisas, conjecturando aqui, então a gente poderia ter resolvido isso. Só que eles não tiveram nem a coragem de chegar publicamente para Jesus e dizer assim: Senhor, vem cá, por que a gente não conseguiu expulsar? Senhor, por que a gente não pôde expulsar? A gente tentou a noite toda, a gente viu o Senhor fazendo isso, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus vai: essa casta só sai por meio de oração e jejum. E é a falta de fé, ou a falta de coragem para reconhecer que não tem fé suficiente. Mas eu estou andando com Jesus, vi lá ele fazendo tudo isso aí, então deve ser uma coisa simples. Irmãos, tem castas na nossa vida, e boa definição que você trouxe, Ander. Tem muitas categorias na nossa vida que é mais difícil, muito mais difícil de serem, vamos dizer assim, de serem tiradas de nós, da gente ser liberta dessas coisas, dessas categorias, dessas castas, do que um demônio renitente que está diante de alguém que a gente pode estar numa situação presente. E a gente já viu ali que o segredo é fé suficiente, Tem que ter fé suficiente. E mesmo não tendo fé, os discípulos ali deveriam reconhecer, ou poderiam: Senhor, tentamos a noite toda, mas não tivemos fé suficiente. Não tivemos fé. E aí a gente vê um pai que toma a palavra diante de todo aquele público ali, que estava achincalhando o pai, achincalhando os próprios discípulos. Ou seja, era uma situação de vexame mesmo para os discípulos ali, e aquele pai com aquela esperança de ver o seu filho liberto, e não teve. E a gente vê no particular, na surdina, eles chegando: Senhor, por que a gente não conseguiu? E Jesus não deixa de responder: olha, foi falta de fé.
Porque o pai teve coragem e talvez mais fé na falta de fé dele do que vocês, que talvez se arrogaram ou se arrogavam serem homens de muita fé. E o tempo nosso de vida cristã nos deixa presunçosos e arrogantes, talvez como se nós fôssemos pessoas de muita fé. E às vezes o tempo vai passando e você não presta atenção que às vezes a sua fé nem era tão grande assim, nada. E falta também a intrepidez de chegar: Cristo, Senhor, não tenho fé, ajuda-me na minha falta de fé. E Ele ajuda. São orações que Cristo responde. E responde assim, rápido. O Pai falou: eu creio, mas não tenho fé suficiente. Ajuda-me na pequenez da minha fé. O Senhor ajuda? E logo o espírito foi expulso do jovem. Então tem castas, irmãos. E aqui Jesus está se referindo a essa específica, que está aí. A gente está com ela, a gente está andando com ela há muito tempo. Só que a palavra e Jesus quer nos libertar dessas castas. O que mais que a gente pode citar como categorias ou castas que a gente leva aí na nossa vida e a gente pensa que isso talvez por estarmos na vida cristã há muito tempo, isso é de Deus e a gente não percebe muito, mas quando a gente às vezes se depara com uma situação que nos expõe, a gente vai entender: não, isso não era de Deus. Alguém tem alguma ideia? No texto a gente viu a falta de fé, e Jesus é bem específico: essa casta é por meio de oração e jejum. Porque oração, irmãos, vai nos colocar em comunicação, porque a gente ouve por aí: a oração muda, a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus, irmãos? A oração de uma criatura move a mão do Criador? A oração de alguém que foi criado pode falar para o Criador: faz isso, faz aquilo, não faz isso agora em nome do seu Filho Jesus Cristo? Pode? Tem essa possibilidade? Uma criatura, nós criaturas, seja lá qual tempo de vida cristã que a gente tem, aí pensa bem sobre essa perspectiva. Alguém que foi criado pelo Senhor dos Senhores pode chegar para o Senhor dos Senhores: em nome do teu Filho, faz isso. E você acha que por você estar usando, e a gente acha por estar usando o nome do Filho dele, ele vai se sensibilizar talvez e vai fazer o que a gente está orando ou pedindo para fazer? Existe essa possibilidade, irmãos? Vamos pensar teologicamente. Vamos pensar fora da caixinha. Existe essa possibilidade de algo que Deus criou neste universo movimentar a mão dele para que ele possa abençoar, movimentar a mão dele para que ele possa responder? Tem essa possibilidade? O que vocês acham? Então o que a oração faz então, se ela não move a mão de Deus? Alinha a vontade dele à nossa. Apruma, a nossa vontade está desaprumada da de Deus. Então ela apruma, ela alinha a nossa com a vontade de Deus. Opa, a oração. Porque ela nos... por definição, o que ela faz com a gente, a oração? Aproxima a gente de Deus. A gente está tendo comunhão com quem? Com Deus. Por isso que Jesus foi muito específico: quando vocês orarem, não façam como esses aí que vão a público e oram em voz alta e orações longas, repetitivas. Entra no teu quarto, no silêncio do teu quarto. Tem quantos anos que a gente não tem exercitado isso no silêncio do nosso quarto? A oração, que não precisa ser especificamente num quarto, mas a gente e Deus só nós e Ele. Tem gente que vai para o monte, tudo bem. Só que às vezes tem orações feitas em montes que estão querendo mover a mão de Deus e não move. Oração que move a mão de Deus, nesse texto, foi a do pai.
Eu creio, mas não tem fé. Não tem fé não, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Bênção. Só que tipo de outras castas que a gente pode dizer que a gente tem aqui, que a gente leva com a gente? Por definição, a gente até já demoveu uma delas. A gente pensar que a gente orar vai fazer com que Deus faça e aconteça por nós termos orado. Só que como que Deus escolheu? Aí tá, vamos usar um texto do apóstolo Paulo, se eu não me engano em Colossenses ou Tessalonicenses, não sei, acho que é Colossenses. Não lembro o texto especificamente, mas se alguém o encontrar, leia em voz bem alta. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. Tá. Como que é isso na prática, orar sem cessar? E a gente já ouviu isso aqui, né, do nosso pastor Labieno. Já ensinou pra gente, teve alguns estudos sobre o que é isso, orar sem cessar. Em Efésios ele fala também que é pra gente nos comunicar com as pessoas em hinos e salmos, né? Usando de hinos e salmos, né? Na nossa comunicação com as pessoas. Então, o que vem a ser o que o apóstolo Paulo está dizendo? Orai sem cessar. É para a gente o dia inteiro orar. Daí a gente já entra para outra questão que a gente precisa entender o que é orar. É você separar aquele tempo e você pedir para Deus ou orar para Ele durante aquele tempo que você separa. Será que é isso que Paulo está falando sobre orar sem cessar? Ou será que o apóstolo Paulo também não está dizendo que a gente deve ter uma vida, uma caminhada, uma progressão na vida e que essa vida, essa caminhada seja de oração? Não é? Ela deve ser uma vida toda vivida de oração. Sara? Primeira Amém. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E aí? Ora durante algum tempo, mas aí se a gente for pensar, como que a gente vive a nossa vida? A gente ora todo o tempo? Não. Nesse molde não, de separar um tempo, orar. Orei meia hora, orei 15 minutos, orei 10 minutos, orei 1 hora. Orei 2 horas, acordei 3 horas, orei até o dia raiar. É nesse molde que o apóstolo Paulo está dizendo? Então é outra questão, né? Tá, vamos pegar sobre o que ele disse, orar sem cessar. A gente acorda, né? O que você faz quando você acorda? Primeira coisa, cada um tem seu ritual, né? Mas vamos por definição. Você se higieniza, ou toma banho, escova os dentes, sai para ir trabalhar, outros saem para ir estudar, não é? Outros trabalham muito em casa mesmo, né? E aí durante seu dia a dia, você separa ali algum tempo e ora, não é? Ou à noite, você chega em casa e tal, descansa, toma um banho, aí você ora. O orar sem cessar ali de Paulo, então, deveria ser assim. Por que a gente, será que não prioriza viver todo o tempo da nossa vida orando e separar tempo para trabalhar, para estudar, para ter um momento com a família, para fazer todas as outras coisas? Porque o orar sem cessar, basicamente ele deveria nos empurrar, nos colocar numa situação assim: eu não posso viver a minha vida sem orar. Aí volta a pergunta, tá, mas o que é orar então? É eu estar o tempo todo com o meu pensamento, pedindo, intercedendo por alguém, por uma causa, mesmo eu fazendo as coisas que eu estou fazendo lá no meu dia a dia, mas a mente, o coração alinhado, conectado. Isso eu não estou dizendo também
que a gente não deva fazer como Jesus disse, que aqui a gente tem duas perspectivas. Aqui Jesus disse que a gente deve entrar para o nosso quarto, fechar a porta e no silêncio buscar a Deus, orar. E o apóstolo Paulo está dizendo sobre outra perspectiva, que é orar e sem cessar. Porque senão a gente estaria desobedecendo essa palavra e ela talvez seria impossível da gente praticar ela, no orar sem cessar. Se fosse separar um tempo, entrar para dentro do nosso quarto e orar ali incessavelmente, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E isso também não contraria o que Jesus disse, que é para a gente entrar para o nosso quarto e resgatar a oração que a gente não faz mais. É a intimidade que a gente tem com Deus. Então essa casta, irmãos, de falta de fé é muita oração e jejum. E o Eduardo é um homem de fé. Eu acho que ele ora e jejua muito, né, Eduardo? Eu falei para ele assim, esses dias falei assim, e aí, homem de fé? Então acredito que pela lógica que a gente está vendo aqui, você deve orar e jejuar bastante. Eu acho que ele tem fé, mas segundo os dons que o apóstolo Paulo coloca lá, né, os dons de fé, que está lá em Romanos e 1 Coríntios, né? Que quem tem esse dom de fé vê as coisas mais adiante do que os que não têm esse dom não conseguem perceber ou verem. Amém? Qual outra casta que a gente precisa tirar, ou a gente precisa identificar a gente mesmo, que a gente anda com ela aí tem um bom tempo aí? Não pensaram em nada? Posso sugerir uma? A gente poderia ficar mais uma noite inteira falando só desses tipos de casta. Posso sugerir uma, se os irmãos não sugerirem antes, outra. Contribuição, finanças. Para que a gente contribui na igreja ou para a obra de Deus? Como que a gente foi ensinado? Ou como que isso está em nós? Com 10%, e é para quê? Vamos ser bem assim, bíblico, como Zacarias está lá, para que haja mantimento na casa de Deus, né? Agora vamos ser mais pós-moderno ou moderno. Para que a gente contribui com 10%? Para Deus nos abençoar. E porque se a gente não contribui, foi nos ensinado durante muitos anos, muito especificamente Brasil, a partir da década de 90, isso foi chamuscado, isso foi pulverizado em toda a nação, e a gente trouxe isso de uma teologia da América do Norte, né? E que a gente precisa exercer a fé para Deus nos abençoar. E exercer fé nesse contexto é você exercer fé, mas dinheiro, é grana. Você dá e Deus te abençoa de volta. Porque se você não dá, Deus não te abençoa. E se você dá, exerce fé, Deus te abençoa. Tá? É assim? É assim que Jesus, quando disse sobre contribuição, sobre dízimo, quando ele citou sobre dízimo para os seus discípulos, foi assim que ele explicou? Não. Tá, então os 10%, só ele é suficiente? Quem é discípulo de Jesus contribui só com 10%? As causas do reino de Deus, elas são solucionadas apenas com 10%? Mas Deus usa dos 10% que muita gente estão dando por aí para abençoar povos e nações, não é? Lembra daquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? E isso é até citado no Evangelho de Lucas. E uma delas era até esposa de um dos principais soldados romanos. Lembra? Então ela era rica, né? Se ela era esposa de um dos principais soldados de Roma, então ela fazia parte de uma família ali influente, o seu esposo e tal. E olha como que Jesus usa do ciclo do ciclo que o dinheiro ali naquele tempo tinha. Porque
como que o dinheiro chegava até Roma? Impostos, né? Dos impostos, ele chegava até o seu esposo, e ela pegava ali a sua parte ali, junto com a sua família, o seu esposo, e sustentava o ministério de Jesus. Olha só, Jesus usando desse ciclo que a riqueza na época tinha. Aí Jesus, quando fala para os discípulos, quando os discípulos interpelam ele lá em Mateus capítulo 25 sobre a questão do dízimo, os discípulos, aliás, Jesus chega para ele e fala para eles observarem os fariseus, como eles são bons dizimistas, dizimam de tudo, né? Do coentro, da hortelã, e dão dízimo de tudo. Aí Jesus fala para os seus discípulos: observai eles, atentai. Vós, meus discípulos, deveis excedê-los em tudo, inclusive no amor, na misericórdia, no perdão e nos dízimos. Então, dízimo no Novo Testamento não faz tanto sentido mais. Isso é um ponto que pega muito a gente, talvez pega muito alguns aqui no calcanhar de Aquiles, porque a gente pensa que assim, mas eu não tenho suficiente para contribuir, então não vou contribuir, porque eu só iria contribuir se eu tivesse suficiente, uma quantia assim suficiente, que eu acho que iria fazer mais sentido eu contribuir. E tem muita gente que pensa assim, né? Só que a gente vê que Jesus não usa dessas possibilidades que as pessoas têm na mão. No reino de Deus, irmãos, riqueza, ela é multiplicada